irmãos, boa noite a todos. Nós estamos num mês refletindo sobre esperança. Estamos aí em Setembro Amarelo, né? Uma campanha Setembro Amarelo, que é o mês da prevenção ao suicídio. Desde 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, organiza então no território nacional essa campanha de prevenção ao suicídio, que é o Setembro Amarelo. O dia 10 desse mês, de setembro, é oficialmente o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, né? E atualmente o Setembro Amarelo é a maior campanha anti-estigma do mundo. O suicídio é uma triste realidade que tem assombrado, né, todo o mundo e tem trazido aí prejuízos à sociedade e às famílias. De acordo com a última pesquisa realizada pela Organização Mundial de Saúde, em 2019, foram registrados mais de 700 mil suicídios em todo o mundo, né? Isso sem contar aqueles que não foram notificados. Então, 700 mil foram e, obviamente, alguns acabaram não sendo. Então, estima-se que é cerca de 1 milhão de casos, isso no ano de 2019. No Brasil, os registros são de 14 mil casos por ano. Isso aí seria mais ou menos 38 casos por dia. É um número simplesmente alarmante. Então, o objetivo que nós temos aqui nessa noite hoje é oferecer esperança para aquelas pessoas que lutam contra uma ideação suicida. A gente vai refletir o que é suicídio, o que é ideação suicida. Nós queremos oferecer esperança, mas para isso nós precisamos entender como que é esse fenômeno, como que ele acontece, quais são essas características e algumas orientações preventivas para aqueles que estão lutando contra esse mal. Não vai ser uma apresentação exaustiva, apesar de haver muito conteúdo aqui. Eu espero de forma objetiva, apesar de eu não apresentar essas informações, bem como apresentar uma esperança de que é possível enfrentar esse mal. E eu gostaria, antes de mais nada, orar ao Senhor, pedindo que Deus nos abençoe, que Deus ministre ao nosso coração como Ele já tem feito, e que essa mensagem venha a trazer esperança ao seu coração, aos seus familiares, também aos amigos, aquelas pessoas que enfrentam isso. Então, convido você a orar nesse momento. Vamos falar com Deus. Ó Pai, nós te agradecemos por estarmos juntos aqui nessa noite e queremos clamar ao Teu Santo Espírito, queremos clamar ao Consolador para que venha a nos consolar, venha nos orientar, venha nos guiar a toda a verdade e que nós sejamos instrumentos do Senhor aqui nessa terra para levar esperança às pessoas que estão sem esperança. E nós queremos nessa mensagem e nas próximas mensagens desse mês também despertar o seu povo para estudar a sua palavra, encontrar nela o conhecimento necessário, suficiente, com autoridade, para ajudar pessoas que passam por esse mal. Então nos ajude a sermos sal, nos ajude a sermos luz nesse mundo, apresentando então a verdade de Jesus Cristo. Fala no nosso coração, Pai, é no nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Queridos, quando nós pensamos em suicídio, de forma sucinta, o suicídio é o ato de causar a própria morte, isso de forma intencional. Uma definição de Gary Stewart, ele diz o seguinte: suicídio é uma ação permanente, intencional e egoísta, tomada contra o próprio eu, a fim de eliminar o que no momento parece ser uma dor implacável e inflexível. É um culminar trágico de um processo em que eventos não resolvidos convergem, deixando uma pessoa solitária, deprimida e totalmente sem esperança. Talvez o que chamou a sua atenção nessa definição aqui já é a palavra egoísta. Talvez porque pensar em alguém que comete suicídio, ele está sendo egoísta. Eu quero te apresentar isso no decorrer dessa mensagem, então eu peço para você não fechar o seu coração, mas tentar entender esse fenômeno e por que nós estamos usando essa definição aqui. Uma ação permanente porque não tem mais jeito, intencional porque a pessoa tomou uma decisão, egoísta
nós vamos explicar um pouquinho mais sobre isso, cujo objetivo é eliminar uma dor implacável, uma dor muito forte nesse momento que ela estava passando, e esse é um culminar muito trágico de um processo que houve, escolhas deliberadas que levaram até esse evento, né, onde essa pessoa estava completamente sem esperança. Talvez você ouviu pela primeira vez, se você já ouviu outras vezes a palavra ideação suicida. Talvez é algo novo para ti, talvez não é. Mas o que é ideação suicida? Ideação suicida nada mais é de uma forma, maneiras de pensar. Quando nós falamos de ideação suicida, são maneiras de pensar. É a maneira como a pessoa pensa. Ela pensa acerca do quê? Ela pensa acerca de si mesma, né? É a visão que ela tem de si, da sua identidade, é a visão que ela tem dos seus relacionamentos, a forma como ela pensa nos seus relacionamentos e a forma como ela pensa nas circunstâncias, as situações de culpa, situações de lutas, de traumas, de provações, de maus tratos, de rejeição, de abandono, de amargura, de ansiedade, de depressão. É a maneira como ela pensa então nas circunstâncias, a maneira como ela interpreta essas circunstâncias que a cercam, os desejos, né, as motivações do coração dela. Então, ideação suicida é a maneira de pensar acerca da vida, é a maneira de pensar acerca do mundo que está ao seu redor. Então, se nós vamos pensar em ideação suicida, é a forma de pensar quanto aos efeitos do pecado em minha vida e no mundo. Vamos ler juntos? Vamos ler juntos? Ideação suicida é uma forma de pensar quanto aos efeitos do pecado em minha vida e no mundo. Então nós já estamos entrando numa cosmovisão cristã aqui. Nós cremos que existe pecado, e esse pecado afetou a minha vida, e esse pecado afetou o mundo que eu estou vivendo. Então existem circunstâncias ruins porque o pecado entrou no mundo a partir de Gênesis 3. Nós fazemos parte de uma realidade de um mundo caído, um mundo de pecado, um mundo problemático. Então, se nós conseguirmos entender à luz da realidade, a palavra de Deus, o que ela nos diz acerca de quem é o homem, visão de si mesmo, o que deu de errado com ele e como ele pode ser restaurado, é o caminho para a solução, para enfrentarmos então ideação suicida. A ideação suicida então é maneiras de pensar. Por que maneiras de pensar? Porque a ideação suicida ou suicídio não é uma condição fisiológica. A ideação suicida ou suicídio em si não é uma condição hormonal, não é uma condição cerebral, não tem a ver com a fisiologia. Um estudo publicado no jornal, tá aí o nome, né, que eu coloquei, esse estudo aí é de 2020, eles dizem o seguinte, nossa descoberta de que a maioria dos pacientes que morrem por suicídio nega a ideação suicida em seu encontro clínico é consistente com estudos anteriores menores. Estamos preocupados com o fato de que o uso desse rastreador pode ter direcionado mal a intervenção psiquiátrica. A maioria dos pacientes que morreram por suicídio foi testada negativamente ou não foram rastreados e em seguida não receberam cuidados psiquiátricos no pronto-socorro. O que esse parágrafo quer dizer? Esse parágrafo quer dizer que não dá para saber de forma orgânica quem é mais propenso a cometer um suicídio ou não. Não tem como todos nós que estamos presentes aqui, se nós formos fazer alguns testes médicos, alguns testes bioquímicos, né? Não tem como esses exames apontarem, nós temos aqui 3 pessoas que elas são mais propensas a cometer suicídio. Não há essa evidência porque não é um problema fisiológico, não há como rastrear através de exames, através de testes biológicos válidos, quem é propenso a tal prática. É algo relacionado à metafísica, é algo relacionado à forma de pensar,
de ver as pessoas, de ver o mundo que o cerca. É uma questão de identidade, é uma visão, é uma interpretação. E para piorar, a ideação suicida, ela pode aumentar com o nível de tratamento dos psicotrópicos. Se você toma, ou você conhece alguém que toma, se você ler a bula, você fica extremamente assustado, porque aqueles mais elevados, mais intensos, você vai ver lá que pode causar ideação suicida. Então, por que a medicação em si, ela pode gerar mais essa ideação suicida? A resposta é basicamente simples, porque na medida em que essa substância ela entra para combater talvez o mau funcionamento do cérebro, ela também age combatendo o bom funcionamento do cérebro. Então não tem como a medicação atuar especificamente numa área, ela vai combater nesses processos mentais e a pessoa começa a entrar com confusão mental, com dificuldade nesses processos mentais. As ações químicas, os antidepressivos e antipsicóticos, então as drogas atuam atacando as funções saudáveis do sistema nervoso, o que diminui o controle de uma pessoa sobre os seus próprios processos mentais e emocionais naturais e pode agitar aqueles que os consomem. Então, se você, conforme eu mencionei, se você toma, já tomou ou conhece alguém que toma, você pode olhar na bula lá e geralmente vai ter, em alguns casos, pode provocar ideação suicida. Uma outra informação é que o suicídio ele é contagioso. Você conheceu aí uma série chamada 13 Razões Por Quê? Apareceu num canal pago, né, de algumas séries e filmes. Essa série ela discutiu em detalhes relacionamentos ruins, que relacionamentos ruins podem levar alguém ao suicídio. Mas por que ele é contagioso? Porque no mês seguinte à estreia do programa, em março de 2017, houve um aumento. A intenção da série era que diminuísse. Após a série houve um aumento de 28,9%, quase 30%, no suicídio entre americanos de 10 a 17 anos. Diz o estudo publicado no jornal da Academia Americana de Crianças e Adolescentes da área de psiquiatria, né? O número de suicídios foi maior do que o observado em qualquer mês durante o período de 5 anos em que os pesquisadores examinaram. Eles estavam fazendo esses testes durante 5 anos, examinando, e após essa série houve esse aumento significativo e ninguém estava esperando por isso, né? No resto do ano ocorreram 195 suicídios de jovens a mais do que o esperado, dadas as tendências históricas. Essa série, por que aumentou? Porque essa série, ela apenas descreveu o que acontece. Ela não ofereceu esperança para aquelas pessoas que estão passando por isso. Ela simplesmente falou que relacionamentos tóxicos que enfrentamos pode causar essa ideação suicida. Então, um alerta para nós um alerta para você, um alerta para você estudante de escola fundamental ou superior, né? Estudar esse tema, a parte da verdade de Deus, pode ser algo destruidor. Você estudar esse tema, a parte da verdade que vivifica e transforma, pode causar destruição. Por que o suicídio é contagioso, né? Quando celebridades cometem suicídio, aumenta também, né? Em 2018 foi dito o seguinte: não apenas a taxa de suicídio na população em geral aumenta após o suicídio de uma celebridade, mas as vítimas copiam o método. Mostra uma nova pesquisa. Os investigadores descobriram que nas semanas seguintes à morte do ator e comediante, isso que é muito triste, né? Ele era comediante, fazia outros rirem, também lutava contra uma ideação suicida e acabou tirando a própria vida. Então, após a morte de Robin Williams, de 11 de agosto de 2014, que foi amplamente relatado como suicídio, né? E eles especificam, houve um aumento de suicídio também da mesma forma como ele havia praticado. Quando as celebridades fazem isso, então elas acabam puxando outras pessoas, mesmo sem querer, porque o suicídio é contagioso. O que mais me surpreendeu nesse processo de estudo foi a história de um pastor.
Esse pastor, ele fez o funeral de uma senhora da igreja dele que havia cometido suicídio. 2 semanas antes desse funeral, ele havia feito 15 postagens nas suas redes sociais alertando acerca desse mal, dando cuidados das pessoas se prevenirem contra esse mal. Aí ele fez o funeral dela, que ela havia se suicidado, e menos de 24 horas depois, o pastor também acabou se suicidando. Houve uma combinação no caso desse pastor aqui. O autor que cita essa situação, ele fala que houve uma combinação de lutar contra a tristeza de pastorear, lidar constantemente com relacionamentos rompidos, enfrentar a morte de um parente próximo ou amigo, lidar com a influência negativa das drogas psicotrópicas, lutar contra as lutas pecaminosas, a culpa que todos os cristãos enfrentam no pecado e pensar no suicídio à parte da verdade de Deus. Então forma uma visão simplesmente destruidora. Então não dá para a gente entender como que um pastor que lida com a palavra postava sobre isso, ajudou uma irmã da igreja dele acerca disso, e menos de 24 horas depois acabou vindo a cometer suicídio. A pergunta é, a gente caminhando um pouquinho aqui, jogando mais luz no tema, existe algum padrão? Há como talvez a gente identificar um padrão nas pessoas que cometem suicídio? E eu gostaria que você refletisse na sua vida, sobre isso. Em primeiro lugar, o padrão ele começa com pensamentos enganosos e egoístas. Vamos ler juntos? Pensamentos enganosos e egoístas. Pensamentos à parte da vontade de Deus. Nós vamos especificar um pouquinho já no próximo ponto acerca disso. Qual outro padrão que envolve histórias de falhas morais, medos e culpas? Existe na vida de algumas pessoas, então, uma trajetória com falhas morais, medo e culpa. Relacionamentos rompidos. A ideação suicida está quase sempre conectada a um ou mais relacionamentos ruins que se romperam na vida do indivíduo, e questões de culpa, raiva, amargura, dor emocional, rejeição, legalismo e medo do homem, que revelam lutas comuns regularmente associadas ao pensamento suicida. Isso aqui é muito importante a gente identificar: relacionamentos ruins, relacionamentos tóxicos. Nós veremos alguns exemplos na Bíblia de pessoas que tinham ideação suicida e pessoas que cometeram suicídio. Em todos os casos, 100%, todos os casos, havia relacionamentos ruins. E aí também envolve uma tentativa de lidar por conta própria, que levam a outras novas tentativas egoístas. Dessa forma, então, o suicídio torna-se uma forma legítima de libertação. A pessoa ela tenta lidar com seus problemas, ela não consegue, e ela vai aumentando, intensificando essas decisões, e aí de repente o suicídio acaba se tornando a alternativa na cabeça dela de alívio. Pensando um pouquinho então nos pensamentos enganosos. Existe verdade no pensamento suicida? A pessoa que fica pensando no suicídio, a pessoa que tem esse plano, que tem esse desejo, existe verdade no que ela pensa? Olha que interessante. O pensamento suicida, ele é lógico, mas ele é irracional. Ele pensa de forma coerente na lógica dele, mas ele é um pensamento irracional, porque ele está examinando a vida à parte de Deus. E quando nós examinamos a vida à parte de Deus, à parte da vontade de Deus, pensamentos de morte fazem sentido. Se você já pensou no suicídio, a sua lógica é clara e é simples, mas ela é irracional. Por exemplo, vou te dar alguns exemplos. Você acha que ninguém se importa se você tirar a sua própria vida, mas você está cego às pessoas que já tentaram te ajudar. E você sabe que todo suicídio deixa uma vigília de enlutados cujas vidas vão ficar marcadas para sempre. Olha que interessante. Você acha que ninguém vai se importar se você cometer suicídio, mas ao mesmo tempo, por outro lado, existe um mar de pessoas que tentaram te ajudar, mas você está fechando os olhos para isso. Você acha que Deus não ouve.
Você acha que Deus não se importa, mas por outro lado você acha que o céu é um lugar maravilhoso e que lá não haverá dor. Olha o paradoxo do pensamento. Você pensa que tem que resolver problemas impossíveis, mas Deus está te chamando simplesmente para resolver tarefas menores e comuns. Deus está te chamando para olhar à sua volta e ser fiel ao que está ao seu alcance, não aos impossíveis. Então, alguns pensamentos enganosos do suicídio, que ao cometer suicídio a dor acaba. Esse é um pensamento enganoso. Esse é um pensamento que as pessoas que estão lutando contra isso, elas acham que se eu cometer suicídio a dor vai acabar. Lembra a definição que a gente viu no início? Uma dor implacável, uma dor muito forte no coração, mas eu quero te dizer que a dor não acaba. A dor, ela não acaba. E eu vou te explicar por quê. Se a pessoa não é crente, se a pessoa não entregou a vida a Jesus, ela já está condenada e ela irá para o inferno, um local de tormento eterno. Então a dor não vai acabar, a dor vai intensificar. Mas aí você pensa, mas para o cristão acaba. E eu te garanto que para o cristão a dor do suicídio não acaba. Sabe por quê? Porque a dor do suicídio, ela vai ser simplesmente transferida. A dor, ela vai continuar existindo, vai diminuir para você, mas você vai passar essa dor para sua mãe, você vai passar essa dor para os seus filhos, você vai passar essa dor para o seu cônjuge, e eles talvez vão lutar uma dor infinitamente maior do que a dor que você estava sentindo. Veja que é um pensamento enganoso. Se eu cometer suicídio, a dor acaba. Ela não acaba, nem para o cristão, nem para o não cristão. Para o cristão, ela simplesmente é transferida. Os que ficam para trás vão lutar com desespero, os que ficam para trás vão lutar com turbulência mental, os que ficam para trás vão lutar com tristezas enormes. Eu conheci alguém cujo filho encontrou o pai que havia se suicidado. Imagina a dor que essas pessoas carregam. Lidei com um caso também de alguém que havia pulado de uma altura muito grande. Imagina os familiares encontrando o corpo. A dor, ela é transferida. Um outro pensamento enganoso é que quando as pessoas elas não me amam, né? E elas não vão sentir falta de mim. O suicídio, né? Ele acaba acontecendo quando as pessoas se convencem, elas se convencem que ninguém as quer por perto, que elas não têm valor e que elas são um fardo para as outras pessoas. Que elas são um fardo e que se elas cometerem suicídio, elas vão, na verdade, ajudar os outros. Olha o engano. Se eu cometer suicídio, eu vou ajudar as pessoas que eu estou fazendo sofrer. Mas isso não é verdade. Porque ao cometer suicídio, né, um pensamento enganoso que ao cometer suicídio é uma prova de amor para as pessoas que te amam. Olha o paradoxo, né? Paradoxo de novo, né? Ninguém me ama, mas ao mesmo tempo eu vou cometer suicídio para cuidar das pessoas que me amam. Afirmar que o suicídio aquilo que eu mencionei lá na definição, afirmar que o suicídio é egoísta, não é julgar a dor da pessoa. Ela tem uma dor, a dor é real, mas quando ela comete suicídio, ela está transferindo a sua dor para outras pessoas, por isso que é egoísmo. Em vez disso, nós estamos expondo o resultado inevitável aqui do suicídio consumado. Qual que é o resultado disso? É trauma, é culpa, é remorso, é dor profunda, é vergonha. Talvez a própria batalha mental que a pessoa tinha, agora ela transferiu para aqueles que ficaram. Os membros da família, os amigos, eles também vão lutar muito com isso. Então o suicídio, ele não vai expiar o pecado, ele não vai apaziguar a ira, mas o suicídio é uma renúncia de amar o próximo.
É uma decisão que a pessoa toma de não amar mais o próximo. E aí ela tem certeza, o pensamento enganoso, ela tem certeza que tudo na vida dela está sem controle. Tudo dá errado, nada está do jeito que ela quer, mas o suicídio ela vai conseguir resolver. O suicídio está no controle dela. Isso é falso também, porque inúmeros casos de pessoas que tentaram suicídio não conseguiram efetivar. E aí uma estatística, estima-se que em cada 9 de 10 pessoas, então de cada 10 que tentaram, 9 pessoas que tentaram suicídio e sobreviveram, essas 9 pessoas falam, nunca mais vou tentar novamente. Então nem o suicídio está no controle da pessoa. Pensamentos enganosos. E aí, irmãos, quando nós chegamos nas Escrituras, nós vemos algumas pessoas que lutaram com ideação suicida. O primeiro personagem aqui, Jó, ele enfrentou uma experiência traumática, ele teve grandes perdas, mas ele clamou e confiou a Deus. Um outro personagem, Jonas. Jonas nos mostra que experiências, traumas intensos, necessariamente não precisam existir para levar alguém ao suicídio. Então Jonas não passou por nenhum trauma, Jonas não passou ali por nenhuma experiência traumática. Por que Jonas pensou no suicídio? Porque a intenção de morrer de Jonas foi baseada nos desejos não realizados de seu coração espiritual. O suicídio é uma resposta interna de uma pessoa com base em sua fé, é aquilo que ela acredita. Então Jonas, ele acreditava e ele desejava em algo que ele não recebeu, e aí ele desejou então o suicídio. A intenção de morrer de Jonas foi baseada nos seus desejos. O texto do carcereiro, lá, Atos 16, se você já quiser abrir agora, nós veremos um pouquinho mais adiante, nós vamos estudar esse texto. Em Atos 16 fala acerca do carcereiro. O carcereiro, ele teve uma experiência ruim ali, e eu coloquei aqui uma experiência, problemas no trabalho, porque ele precisava cuidar dos prisioneiros, e a lei em vigor lá em Roma, do Império Romano, melhor dizendo, era que se os presos fugissem, ele pagaria com a própria vida. Então, após o terremoto, ele olha para lá, cadê os presos? E aí ele imediatamente pega então a sua espada e ele tenta se matar. O que levou o carcereiro a pensar em tirar a própria vida? Foi um engano, pensamentos enganosos, de medo, de ansiedade, de desespero. E aí, queridos, alguns suicídios são resultados da impulsividade. Puxa, uma pessoa estava aqui comigo. O que aconteceu? Impulsividade. Ela acabou tirando a própria vida. E em 2 Coríntios, capítulo 1, nós vemos Paulo pensando acerca da realidade da morte. Paulo enfrentou experiências além da sua capacidade de suportar. Então, pensar na morte não é um problema em si. A nossa identidade, ela está no nosso relacionamento com Deus. Mas aqui nesse mundo nós vivemos uma realidade de morte. Nós vamos morrer, os nossos familiares vão morrer, se Jesus não voltar antes. Essa é a condição humana. A morte é uma das coisas mais antigas do mundo, só que nós ainda não nos acostumamos com ela. Nem daquelas pessoas que nós temos certeza que nós encontraremos o céu, nós acabamos sofrendo ainda, porque a morte nós não fomos criados para morrer. Então, esses são alguns exemplos de pessoas que pensaram na morte. Algumas pessoas que não apenas pensaram, mas acabaram se suicidando. Saul e seu escudeiro. A decisão de Saul de tirar sua própria vida foi baseada no medo, foi baseada na ansiedade, relacionamentos rompidos. Ele estava sendo perseguido e ele teve medo e ele acabou se matando. Suicídio é contagioso. O seu escudeiro, ao ver que o rei havia se matado, o que o escudeiro fez? Foi lá e se matou também. Suicídio é contagioso, se matou por medo também e se matou por causa de relacionamentos rompidos. O seu rei havia se matado. Aitofel, ele se matou por quê?
desejos não satisfeitos, a vontade dele não prevaleceu, e aí ele planejou tirar a sua própria vida. Aqui foi uma combinação de culpa, de medo, decepção, relacionamentos ruins. Zimri, lá em 1 Reis 16, é alguém que pecou demais, e alguém que teve o desejo não realizado, não atendido, e aí ele decidiu ter o controle na questão do suicídio. Sansão, talvez o caso mais conhecido, o desejo de vingar-se tornou-se maior do que o desejo de viver. Então ele foi controlado por um desejo do seu próprio coração. E Judas, um outro caso famoso também. Judas se matou por quê? Pela sua culpa moral, o trauma espiritual de relacionamentos rompidos, havia traído o próprio Senhor Jesus. Então, relacionamentos rompidos, identidade, culpa, desespero, egoísmo, desejos não realizados e ansiedade são todos motivos registrados nas Escrituras que geram ideação suicida e o próprio suicídio. Você abriu lá em Atos 16, nós queremos olhar para Atos 16 agora e entender na prática. Ok, já entendi o que é ideação suicida, já entendi o que é suicídio, já entendi que existe um padrão, que é contagioso, mas o que eu faço com alguém que está tendo esses pensamentos? O que eu faço? Atos capítulo 16, então, versículo 25. Atos 16, versículo 25 a 34. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos ouviam. De repente, houve um forte terremoto, e até os alicerces da prisão foram sacudidos. No mesmo instante, todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Quando o carcereiro acordou, viu as portas da prisão escancaradas. Na minha versão diz o seguinte, imaginando. Como é que está na sua versão aí? Imaginando também. Imaginando, ou seja, pensamentos enganosos, ok? Imaginando que os prisioneiros haviam escapado, puxou a espada para se matar. Paulo, porém, gritou: não se mate, estamos todos aqui. O carcereiro mandou que trouxessem luz e correu até o cárcere, onde se prostrou, tremendo de medo, diante de Paulo e Silas. Então ele os levou para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus, e você e sua família serão salvos. Então pregaram a palavra do Senhor a ele e toda a sua família. Mesmo sendo tarde da noite, o carcereiro cuidou deles e lavou suas feridas. Em seguida ele e todos os seus foram batizados. Depois levou-os para sua casa e lhes serviu uma refeição. E ele e toda a sua família se alegraram porque creram em Deus. Irmãos, olha que incrível. Algumas coisas que nós vimos nessa mensagem até agora, as informações iniciais que nós vimos até aqui, nós vemos elas acontecendo nesse relato aqui. E aí, como que nós podemos fazer então para ajudar alguém que está com essa ideação suicida, alguém que está falando assim, eu vou me matar? Em primeiro lugar, vamos ler juntos? Mostre compaixão, cuidado genuíno. Paulo falou: não se mate. Mostrar compaixão e conforto são cruciais para as pessoas que estão em meio à ideação suicida. Esse assunto é muito amplo. A gente poderia falar aqui sobre os mitos e equívocos do suicídio. Por exemplo, um dos mitos é: a pessoa que fala sobre ideação suicida, a pessoa que fala sobre suicídio, ela não quer se matar, porque quem quer vai lá e se mata. A pessoa que está falando que está com desejo, ela só quer chamar atenção. Mas a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Nós não podemos negligenciar esses alertas que estão sendo dados, porque ela está pensando naquilo, ela está refletindo.
E aí a gente precisa ajudá-la, a gente vai ver isso mais à frente, nós precisamos ajudá-la a corrigir os pensamentos enganosos. Então, nós precisamos mostrar compaixão. É o que Jesus nos chama a fazer, vendo as multidões que estavam aflitas e desamparadas. Jesus teve compaixão das pessoas. Nós somos muito mais juízes do que misericordiosos. Nós chegamos para as pessoas, mas não é assim, mas tu é burro mesmo. Quantas vezes eu falei, eu te avisei que isso ia dar errado. A gente chega e ministra culpa na vida da pessoa, ao invés de ministrar graça. Nós chegamos fazendo afirmações, ao invés de fazermos perguntas. O Senhor Deus, quando encontra Adão e Eva no jardim do Éden, Deus faz perguntas. Nós devemos então fazer perguntas, e perguntas para as pessoas do que está acontecendo. Quando Paulo percebeu que o carcereiro ia se matar, quando Paulo percebeu que o carcereiro estava com maus pensamentos ali, Paulo, ele não chegou e pregou o evangelho para o cara. Vocês viram isso? Paulo primeiro o objetivo de Paulo foi conter a ação do carcereiro. Quando ele viu que ele estava em crise mental, ele não estava pensando, ele achou que os presos tinham fugido e não era verdade. Paulo falou, não se mate, nós estamos aqui. A compaixão abriu uma porta para a evangelização. Então a lição de Deus para nós hoje, nesses índices que estão aumentando no nosso país, é: vamos mostrar compaixão, vamos se importar, vamos ouvir. Conte a sua história. Se você é pecador, como eu, às vezes você olha para a pessoa e você julga ela. E você fala assim, que pessoa chata, hein? Essa pessoa aqui nossa, muito azeda. Aí você vai ouvir a história de vida dela. Aí você fala, puxa, se eu tivesse talvez no lugar dessa pessoa, talvez eu estaria tendo as mesmas atitudes. Talvez os mecanismos de segurança que ela está adotando para a sobrevivência, talvez eu faria o mesmo também. Então, se importar, dê o seu tempo, dê atenção, proteja a pessoa desse isolamento, né? Esteja com ela, vá até ela. Em segundo lugar, além de mostrar compaixão, confronte o pensamento enganoso. Vamos ler juntos? Confronte o pensamento enganoso. Tenta descobrir o que ela está pensando de errado. O que ela está pensando que não é verdadeiro. Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 20, versículo 5. Deixa Atos marcado. Vai em Provérbios, capítulo 20, versículo 5. Provérbios, capítulo 20, versículo 5. Provérbios 20, versículo 5. Os bons conselhos ficam no fundo do coração, mas a pessoa sensata os traz à tona. Alguém que está com uma versão diferente, leia para nós esse texto. Como as águas profundas é o conselho do coração do homem, mas o homem de inteligência o tira para fora. O homem de inteligência, muito obrigado, vai tirar aqueles pensamentos, aqueles conselhos que estão no coração. São como águas profundas. Então nós precisamos conseguir entender o que a pessoa está pensando, o que está lá no fundo do seu coração. Paulo enfrentou a ideação do carcereiro de forma cortês, mas de forma clara. Paulo falou, não se mate. Nós estamos todos aqui. Ele conseguiu identificar por que o carcereiro queria se matar. Paulo identificou rapidamente o motivo. Talvez nós não vamos conseguir identificar com tanta rapidez assim, porque o nosso pai, a nossa mãe, o nosso irmão, o nosso filho, o nosso amigo, o nosso tio, o nosso colega, ele está tendo pensamentos suicidas. Talvez vai ser muitas conversas para conseguir entender o que está no coração dele lá. Talvez, qual que é o motivo? É uma ambição egoísta? É ansiedade? É medo? É vingança? É os desejos da carne? É culpa? São relacionamentos tóxicos?
É a tristeza profunda, é uma falsa esperança, é o espírito esmagado, é o desespero. Talvez a gente vai levar muito tempo para conseguir descobrir. Mas o fato é que, demonstrando compaixão, nós precisamos também confrontar esses pensamentos enganosos com a palavra de Deus. Toda alma enganada, ela precisa encontrar identidade, propósito, libertação, significado na palavra de Deus. Toda alma enganada, ela precisa a verdade do Evangelho de Jesus. Em terceiro lugar, vamos ler juntos: aborde os relacionamentos envolvidos. Você viu que durante esse tempo aqui eu repeti bastante acerca de relacionamentos rompidos, relacionamentos prejudiciais, relacionamentos que causam dano. Então nós precisamos ajudar essas pessoas a restaurar esses relacionamentos, porque, via de regra, alguém que tem ideação suicida, investigue, tem relacionamentos rompidos. Ela tem alguns problemas, seja com Deus, seja com as pessoas. Os relacionamentos humanos do carcereiro, ele cessou. Na medida que os presos não tinham fugido, já acabou, não tem mais medo das minhas autoridades agora. Relacionamento humano do carcereiro está resolvido. Mas o carcereiro, ele precisava restaurar um relacionamento com quem? Com Deus. Ele precisava de Jesus. E ele chega para Paulo e fala: o que eu faço para ser salvo? E o apóstolo Paulo fala: creia no Senhor Jesus. Creia, seja batizado. Você, de sua casa, restaure o relacionamento com Deus. Então, depois que nós certificamos os relacionamentos, é importante a gente verificar esses relacionamentos horizontais. Nós precisamos verificar esse relacionamento vertical. Então, conselheiros vão estabelecer esses relacionamentos significativos e levar para aquele relacionamento que é libertador, que é o relacionamento com o Senhor Jesus. As pessoas precisam ouvir então sobre a confortadora. As pessoas precisam ouvir acerca da verdadeira e cheia de esperança palavra de Deus. Elas precisam. Lembra que nós mencionamos no início abordar esse assunto sem falar sobre a verdadeira esperança, que é a palavra de Deus, não produz cura. O que produz cura é restaurar o relacionamento das pessoas com Deus. E aí as pessoas podem gastar uma fortuna para fazer uma série de televisão, para que as pessoas não se matem, mas se eles não falar: você precisa restaurar os seus relacionamentos com o teu Criador. Você precisa restaurar esses relacionamentos tóxicos aí que te causaram um dano na sua alma. E se elas não levam essa esperança, ao invés de ajuda, elas vão estar levando destruição. Então, o que nós podemos fazer, meus irmãos? O que nós podemos fazer? Daniel Berger, ele diz que nós devemos consolar compassivamente, confrontar graciosamente e orar diligentemente por quem precisa. Amém? Vamos ler juntos? Consolar compassivamente, confrontar graciosamente e orar diligentemente por quem precisa. Oferecer-lhes consistentemente a esperança do Evangelho, que por si só pode livrar qualquer pessoa que esteja em turbulência mental, em qualquer aborrecimento da alma. Aqueles que têm um relacionamento com Jesus, se você tem um relacionamento com Jesus, você é responsável de levar essa esperança a outras pessoas. Aqueles que desejam ajuda, eles devem ser ajudados. E nós temos a esperança da palavra de Deus. Se você então luta contra a ideação suicida, eu quero te incentivar a dar 2 passos. O primeiro passo é ter uma visão correta de si mesmo. Você não é um fracassado. Você não é uma fracassada. Você é um pecador, sim, necessitado da graça do Senhor Jesus. Como todos nós, que somos imperfeitos, somos falhos, nós precisamos da graça do Senhor Jesus. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Nós precisamos chegar para Jesus e falar: Jesus, eu não tenho o controle da minha vida como eu gostaria de ter.
Senhor Jesus, eu não consigo salvar a minha vida, eu não consigo me libertar dos meus pecados, eu preciso do Senhor Jesus. Então, ter uma visão correta de quem você é e crer que Jesus morreu na cruz no seu lugar. Você precisa entender isso, que você não é perfeito, mas Jesus é por isso que Ele veio. E nós olhamos para Jesus e nós falamos: eu creio em Jesus. Eu não sou salvo porque eu sou bom, eu sou pecador da pior espécie. Se eu fosse bom, por que Jesus precisava ter morrido na cruz? Então é crer no Senhor Jesus. Creia e entenda que você não é vítima também. Vítima foi o Senhor Jesus, que Ele sofreu, Ele deu a sua vida como expiação pelo pecado. Jesus é a única oferta aceitável, Jesus é o Consolador completo, Jesus é a única esperança genuína de libertação garantida para o nosso sofrimento, para a nossa condenação. Então nós precisamos de Jesus, nós precisamos ter uma visão correta de quem nós somos e de quem Jesus é. Jesus é que nos liberta, Ele que nos liberta do sofrimento, Ele que perdoa as nossas falhas, é Jesus que cura as nossas feridas, é Jesus que restaura a nossa alma quebrada, é Jesus. Então tenha uma visão correta de si mesmo, e o segundo passo é: resolva esses relacionamentos rompidos. Como eu disse, em todos os casos de ideação suicida, das tentativas e das consumações, todos os casos registrados nas Escrituras, havia relacionamentos rompidos e relacionamentos pecaminosos. Alguns relacionamentos você vai precisar restaurar. Você vai ter que chegar para a pessoa e falar: você está perdoado, você me feriu, você causou um dano na minha alma, que só Deus sabe o quão profundo foi, mas por meio de Jesus você está perdoado, e por meio de Jesus eu estou disposto a restaurar o relacionamento se necessário for. Não seja escravo de ninguém, meu amigo. Aborde esses relacionamentos tóxicos que talvez podem fomentar no seu coração pensamentos destrutivos e enganosos. O que é triste, irmãos, é que igrejas e lares onde o legalismo, o autoritarismo, a corrupção, o abuso, a amargura, em vez de ser um lugar de encorajamento, um lugar de edificação, eles podem estimular pensamentos suicidas. E se tem dois lugares na face da terra que isso não era para acontecer, era na igreja e em casa. E às vezes na igreja e em casa isso é fomentado. Os relacionamentos, para melhor ou para pior, são grandes influências na formação das nossas identidades. Quando as pessoas encontram conforto, quando as pessoas encontram apoio, quando as pessoas encontram significado em sua caminhada, é menos provável que elas pensem em suicídio. Quando os relacionamentos são restaurados. Uma jornalista militar chamada Hope, ela fala disso acerca do programa militar para ajudar veteranos, e ela diz o seguinte: os membros se conhecem profundamente, participam da cura uns dos outros, e eles podem desempenhar um papel na taxa de graduação de 92% do programa, bem acima da taxa de conclusão de 30% a 50% para a terapia convencional. Mesmo que os participantes sejam muitas vezes levados a ponto de desistir, eles vão lidar com a dor e com o desconforto, em vez de desistir de seus colegas de equipe, dizem os funcionários. Eles ficam para ajudar outros. Então, mesmo esses veteranos que lutam contra os pensamentos suicidas, e as taxas aqui são surpreendentes, são de 92% de recuperação. Está muito acima das taxas convencionais de 30% a 50%. Essas pessoas que sofrem, elas ficam para ajudar outros. Então sirva as pessoas. Ajudar ajuda.
Vamos dizer juntos? Ajudar, ajuda. Quer ser sarado? Ajude. Ajudar, ajuda. Queridos, as pessoas, nós estamos terminando e para concluir, as pessoas elas são responsáveis por escolher alguém ou um objeto a colocar a sua esperança. Você hoje, você vai tomar uma decisão de onde você vai colocar a sua esperança. E se essa esperança for baseada nos tesouros do seu coração, isso vai determinar se você vai encontrar vida ou você vai encontrar morte. Se estiver com base no seu coração, vai encontrar destruição. Mas se o seu coração, a sua mente estiver em Jesus, você não vai encontrar morte, você vai encontrar vida, e uma vida em abundância. Você não vai pensar em se matar, você vai talvez pensar em se sacrificar, viver por amor às pessoas como Jesus fez. A esperança então é possível em Jesus, aquele que não se matou, aquele que se sacrificou em nosso lugar. Em Cristo nós sabemos quem nós somos, em Cristo nós sabemos o que Deus espera de nós. E aí eu gostaria de terminar com essa frase de Timothy Keller: um cristão é mais imperfeito e pecador do que você jamais ousaria imaginar, e ao mesmo tempo é mais amado e aceito do que você jamais ousaria esperar. Esse é você, esse sou eu. Sou mais pecador e imperfeito do que a gente possa imaginar, mas ao mesmo tempo nós somos mais amados e aceitos do que nós pudéssemos esperar. A sua identidade precisa estar em Jesus. Você precisa restaurar o seu relacionamento com Ele, você precisa restaurar o seu relacionamento com o próximo. Eu quero terminar esse culto fazendo um desafio para você. Se você está hoje aqui e você não tem a certeza de que Jesus perdoou os seus pecados, se você ainda não tem a certeza que Jesus já te lavou, que Jesus já perdoou todas as suas transgressões, eu quero te incentivar a fazer isso nessa noite. Reconheça que é um pecador, diga para Jesus: Jesus, eu sou um pecador, eu me arrependo dos meus pecados e eu creio em Cristo, salve a minha vida. Vamos fechar os nossos olhos. Eu vou fazer 2 desafios. O primeiro desafio é para você que ainda não tem Jesus. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, faça comigo essa oração. Senhor Jesus, eu peço perdão pelos meus pecados. Eu me arrependo de tentar controlar a minha vida, me arrependo de pensar na vida a parte da sua palavra, me arrependo de seguir os desejos do meu coração, e eu quero nessa noite reconhecer que eu sou pecador, e quero nessa noite dizer que eu preciso de Jesus. Entre na minha vida, perdoe os meus pecados e me transforme. Eu quero encontrar a vida e não a morte. Eu quero viver para Jesus. É no nome dele que eu faço essa oração. Ainda de olhos fechados, alguém nessa noite entregou a sua vida a Jesus e você gostaria de dizer isso levantando uma de suas mãos? Alguém que entregou a sua vida a Jesus, se alguém, levante uma de suas mãos. Eu gostaria de orar por você. Alguém? O segundo desafio que eu quero fazer nessa noite é para você que talvez já enfrentou ou enfrenta a ideação suicida. Faça um compromisso nessa noite: Senhor Jesus, me liberte dos meus maus pensamentos e use minha vida para ser bênção na vida de outras pessoas. Senhor, nós queremos te dar graças por essa noite, te agradecemos por Jesus. Obrigado porque Jesus morreu na cruz em nosso lugar, nos resgatou. Pai, ajuda-nos a não pensar na vida a parte da palavra do Senhor. Ajuda-nos a não pensar na vida sem refletir o que o Senhor diz na sua palavra. E nós queremos então encontrar essa vida abundante que Jesus prometeu. Queremos lançar sobre Jesus toda a nossa ansiedade. Queremos lançar sobre Jesus todo o nosso fardo que é pesado e faz com que às vezes a gente se arraste ao invés de correr. Nós queremos lançar sobre Jesus tudo isso e experimentar de Jesus o
fardo de Jesus que é suave, que é leve. Restaure as almas feridas nesta noite, Senhor, em nome de Jesus. Cure as almas feridas em nome de Jesus. Restaure relacionamentos, aqueles que precisam pedir perdão para alguém, que possam fazer em nome de Jesus. Aqueles que precisam perdoar alguém, que perdoem, venham a perdoar em nome de Jesus. E que esses relacionamentos sejam restaurados para a honra e para a glória do Senhor. É no nome de Cristo, nosso Senhor e Salvador, que nós oramos, clamando ao Senhor, que o Senhor nos use na vida de outras pessoas que talvez estão enfrentando esse problema. É no nome de Cristo que nós oramos. Amém. Amém. Que Deus os abençoe, meus irmãos.